Tudo bem? Bora, mestre! Tudo jóia? Comigo tudo beleza, e você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tô no exterior Audição tá agora, eu legal? tô no exterior, tô no Rio de Janeiro. Saí de casa, Tô passeando, né, cheguei, velho? Passeando. vim na casa da minha mãe aqui. Pô, muito legal, muito legal. Vamos lá, Lúcio, eu jóia. fiz um introdutório falando sobre você. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? Hum. Então, Marcelo, a maioria do pessoal aqui que eu tô vendo que chegou aí é conhecido da gente já, né? Meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo, trabalho com análises clínicas há mais ou menos uns 43 anos. E a gente começou a trabalhar com a medicina integrativa tem mais ou menos uns 20 anos, tá? Agora, quando tudo começou a se movimentar em São Paulo, deve ter uns 12 anos, que a gente começou a participar de cursos, né, de pós, foi quando a gente conheceu também durante esse período aí, né? Então, a gente trabalha com exames que normalmente os outros laboratórios não têm, não se interessam, por questões de demanda, né? E é nicho, né? Então, a gente procura trazer sempre o que tem de novo e até algumas coisas que eram do passado e foram trazidas de volta, como, por exemplo, a gente fala de saliva como se fosse uma novidade, né? Oi. E a Pô, saliva a tem mais de coprologia 40 anos. funcional, muito bom também, pô. Também a coprologia funcional que estava perdida, né? Conseguimos recuperar, trazendo mais marcadores modernos. Então ela ficou bem interessante. Então nosso trabalho é trazer para vocês instrumentos para que vocês consigam realmente mapear seus pacientes de uma forma mais tranquila, né? Com Sim, relação sim, ao sim. Covid, a gente já fazia parte de biomolecular, né, com a Isabela aqui há uns 6 anos. Só que a gente se preocupava mais com as questões de câncer, nutrição, né? Então, quando surgiu essa questão, como a gente tem o Real Time, né? Foi só a questão de comprar os marcadores para começar a fazer, não teve que mexer com muita coisa, não. Né? Aí começamos a trabalhar isso aí. Aí eu Pronto. tive que estudar um pouquinho mais, né? Deixa eu Estudar começar outras aqui com você, questões. Lúcio. Hoje, se eu falasse, hoje a gente sabe que o melhor exame para detectar o COVID, Sim. o SARS-CoV-2, seria o Uhum. RT-PCR. Mas tem algumas pessoas que fazem o exame e tá com a clínica, mas não tem um diagnóstico porque o exame deu não detectável. Eu queria que você me falasse sobre essa diferença, que é a sensibilidade que eu Uhum. estou ciente, mas só para o pessoal entender. Uhum. E quantos você já passou por sua mão de exames para mostrar quanto de experiência você tem aqui para gente? Então tá, vamos lá. Primeiro vamos fazer algumas classificações, tá? Você falou bem certinho, né? SARS-CoV-2. Nós, laboratórios, temos condição de falar para que seu paciente tem SARS-CoV-2. Quem define se o paciente tem Covid-19 é o profissional médico. O diagnóstico da doença, a doença Covid-19, ela vem depois que chega o SARS-CoV-2. Nem todo mundo que tem SARS-CoV-2 tem Covid-19. Então isso tem que ficar bem claro. E é por isso que se fala muito assim, ó, 85% das pessoas têm o vírus, mas não apresenta sintoma algum. Então ele não tem Covid-19, né? Ele tem o SARS-CoV-2. Temos que lembrar bem disso. Então, quando você pede um exame desse, está com a suspeita de um paciente, a gente tem que fazer um exame chamado RT-PCR. E aí vem essas dúvidas que você colocou aí. Pô, tem a clínica clássica, eu só quero saber se o paciente tem o vírus ainda, se ele está disseminando e deu negativo. Bom, primeiro problema está sendo a forma de coleta, né? Você tem que fazer uma coleta bem feita. Nós temos um vídeo lá no canal do Lemos Laboratório de como faz essa coleta. Até a coleta do suave nasal, ele tem uma forma certa. O pessoal não tem que deitar a cabeça, você tem que chegar até o finalzinho mesmo, que é bem chato, tá? E tem que ser o nasal e o orofaringe. Não adianta fazer só o nasal.
Com o nasal somente, você cai a sua sensibilidade para 60%. Travou, Lúcio. Voltou. Então, cai para 60%. Agora, se você faz nasal e orofaringe, você já eleva essa sensibilidade para uns 90 e poucos por cento, tá? Então, esse é o primeiro problema. Aonde? Como colher aquilo? Agora, um segundo problema. Qual o material que você utiliza para colher esse suave? O suave, para que você colher e faz no mesmo dia, pode ser suave de algodão. Mas se você vai colher e vai mandar para outra cidade, ou vai aguardar por 2 dias para começar, não pode ser algodão, tem que ser suave ponta de rayon. É um suave específico para isso. E se você vai mandar viajar, esse suave tem que ficar imerso numa solução tamponada. E ela tem que ter lá, ela tem que ser uma solução tampão pH 7.4, RNase free. Se não for assim, o que ocorre? Você destrói o RNA, o material que está ali. Por isso que muitas vezes dá negativo e dá aquele tal do inconclusivo. Porque o material não chega em condição de ser detectado, né? De ser extraído da forma correta. Então, esse aí são os 2 primeiros problemas, né? Como colher e com o que colher. Esse material, depois de colhido, mesmo numa solução tamponada, ele tem um tempo para ser processado. Ele tem que estar dentro do laboratório sendo processado em 72 horas. Então a gente fala 48 horas porque ele vai chegar no laboratório e ainda vai ter todo o procedimento de triagem, identificação, para começar a fazer o trabalho, que é a extração do RNA. Ah, mas o meu exame levou 10 dias, então tá ruim? Não, peraí. Se ele levou 48 horas para chegar nesse laboratório e foi extraído em tempo hábil, ele pode ser guardado e ser feito. Ele entra na fila e é feito depois. Não tem problema. O problema é o transporte. Tá? Que fique bem claro. Então, se o teu laboratório daí da tua cidade colhe e manda para outro, mesmo que o resultado leve 5 dias, se chegou em 48 dias em ponta de rayon com solução tamponada, problema nenhum. Ok? Bom, já fizemos 3 etapas. Agora tem a última, que a gente descobriu há pouco tempo, que ocorria, e a gente não sabia que era dessa forma. O que acontece? Você tem várias sensibilidades diferentes, de testes com sensibilidades diferentes. Então, o teste para detectar, vamos fazer uma coisa para a população entender. Imagina um barril com laranja. Vamos dizer, se ele tiver 10 laranjas e você está com os olhos fechados e põe o braço para pegar, se seu braço não alcança, não tem nada. Se seu braço é comprido, alcança as laranjas, você consegue pegá-las e fala, aqui tem laranja. Mesma coisa acontece com o RT-PCR. Ele procura por cópias. Só que alguns testes, para achar cópias, tem que ter no mínimo 100 cópias naquele ml, 100 cópias por ml. Então você tem que achar 100 laranjas. Se o braço é curto, não acha. Agora, se você tem um teste que pega 5 cópias, 10 cópias, você tem mais sensibilidade. Ah, mas qual é a importância prática disso? Se tiver menos que 100 cópias, tem importância clínica? Antes não se sabia. Mas como a gente faz o teste de carga viral, a gente sabe quantas cópias tem, não é só se tem ou não, não é qualitativo, porque o RT-PCR, normalmente, ele é qualitativo, detectável e não detectável. A gente também faz o qualitativo, detectável e não detectável. Mas se o médico falar assim, não, Lúcio, eu quero quantidade, quantos tem? E aí a gente pegou e dosou. E vários pacientes com 30, 40, 90 cópias têm sintomas, e alguns precisaram chegar até a usar corticoide. Então, ele, se fosse em outro laboratório, daria 100, que seria negativo. Um falso negativo. Sim. Então, vamos pensar no seguinte, como que o paciente vai se precaver disso? Ele vai perguntar ao laboratório, antes de colher, a seguinte frase, uma pergunta,
quantas cópias seu teste tem de sensibilidade? Quantas cópias por ml? Cuidado com essas cópias por reação, cópia por log. Não, quero quantas cópias por ml? 5, 10, 50, 100? Tem até de 250, cuidado. Então dá muita coisa falso negativa. Verdade. Deixa eu fazer um resumo rapidinho aqui. Dani está aqui perguntando sobre teste rápido. O teste rápido, Dani, a gente fala sobre a acuidade do exame. A acuidade do RT-PCR, ele chega a cobrir 98%, dependendo, claro, da forma que você coleta e tal. O teste rápido, que é o que a gente tem feito, que usa-se muito para triagem rápida, ele tem uma acuidade entre 50% a 60%. Na minha opinião, é jogar uma moeda para cima, se der cara ou coroa. Então, perde um pouco a efetividade. Claro, evidente que tem vários lugares que só tem ele para fazer e usa ele como recurso. Não estou aqui falando mal do exame, se é o único recurso, aquela história de quem é cego, né? Na terra que só tem um olho, né? Quem tem um olho é rei. É isso? Aí então, tem que dar uma dica aí. Você está falando de sensibilidade, que eu acho muito legal. Muitas das vezes a gente tem uma clínica muito clássica e faz o exame e dá não detectável. Porque, na verdade, se ele usou um exame que só consegue capturar com mais de 100 cópias, ele vai dar, e o cara tiver uma média de 30 cópias, no exame vai dar negativo e o cara pode estar doente, quer dizer, estar com a presença do vírus, que pode desenvolver a doença aqui, isso é uma outra coisa, que a gente vai discutir um pouco mais sobre carga viral, né? E se você fizer com de 10 cópias, você tem uma sensibilidade que fácil você pegará e dará o diagnóstico desse paciente, né? Então, já diferencia um pouco aí, né? Claro, estou falando aqui do colega médico que tem o recurso na mão, porque muitas das vezes tem colegas que nem a possibilidade do exame tem e já está tratando o paciente com a doença, na verdade, né? Então, só para resumir, sensibilidade, você buscou um exame que tem uma sensibilidade maior, que vai para cima de 10 cópias ou 5 cópias? De 5 a 10 cópias, depende do teste que está sendo usado na hora. Mas é importante. Esse é o exame para detectar, dar diagnóstico. Não é isso? Exatamente. A Janete está aqui no grupo. A Janete está aqui na área, que ela não quis participar da live. A gente vai ter que fazer uma live junto com ela, tá? Janete, para mim, foi a grande chave dessas brincadeiras, que acabou lhe apertando para a gente buscar algo mais, que era buscar sensibilidade maior e ver a efetividade de tratamentos e tal. E fez com que você fosse atrás da carga viral. Não é? Explica um pouco sobre a carga viral aí, Lúcio. Isso é o seguinte, até então, quando se instalou em todo o mundo, em todo o Brasil, a detecção do vírus, ninguém estava preocupado com carga, e a gente também, a gente detectava positivo, negativo, era o que tinha que resolver, né? E aí, a Janete, há 3 meses atrás, vai e me pergunta, tem como mensurar a carga viral? Porque eu li num artigo de algum lugar, não sei se era do Peru, de um cara falando de carga viral. Bom, aí eu comecei a procurar saber se tinha. E conversando com a Isabela, que é a bióloga geneticista da parte biomolecular, perguntei para ela, ela começou a estudar também, e ela me ligou e falou, olha, tem sim, tem como fazer a carga viral, mensurar. Não é como algumas pessoas estão achando que é ver pelo CT, não. CT é uma coisa ligada com ciclos de replicação. É realmente mensurar quantas cópias de RNA tem. É diferente, tá? Bom, aí a gente conseguiu trazer, né? E começou a mensurar. E a gente não tinha a mínima ideia de quantas cópias os pacientes poderiam ter. Né? E aí a gente fez alguns testes e no início a gente via cópias tipo que eu te falei, 50, 60, 30, 15, né? E ainda não sabíamos qual era a real importância disso. Tá? Mas é algo perfeitamente mensurável. Os laboratórios que têm biomolecular conseguem fazer se quiserem, mas o problema é que hoje nós estamos em guerra e tem pouco tempo. E esse equipamento, esse teste, ele demora mais tempo. Para ter uma ideia, você para extrair leva quase 3 horas. Você leva para o equipamento do RT-PCR, que vai levar, dependendo do kit,
de 40 minutos ou até 2 horas. Esse é o normal. Para carga viral são 4 horas mais. Então ocupa o espaço de mais uma placa com 98 pessoas. Então tem que tomar cuidado e realmente nem é todo laboratório que vai conseguir, porque tem laboratório que tem a demanda muito grande, principalmente nas capitais. Então não dá para fazer a carga por causa disso. Beleza, beleza. A Entendeu? carga eu acho bem legal, porque criou-se um outro aspecto para efetividade de terapia, ou até mesmo a gente fechar algumas outras coisas, como, por exemplo, a gente sabe, você citou aí, sobre os 85% das pessoas que passam tem o SARS-CoV-2, mas não desenvolve o COVID, né? Não Sim. faz a doença. Né? Sim. Então, quando você faz carga viral, por exemplo, tem pessoas que vão ficar assintomáticas. E aí a gente não sabe se aumenta, se vai diminuir a carga viral, ou se a carga viral, que teve um artigo há um tempo atrás que mostrou que, a depender da carga viral, poderia ter um quadro clínico mais grave. Eu queria que você pudesse citar também um pouco sobre isso aí. Pois é, a gente viu também essas questões de se falar da carga viral relacionando a gravidade do quadro. Só que na hora que a gente começa a ver os resultados e os pacientes que a gente acaba conhecendo, a gente não vê que tem uma coerência tão clara assim, né? Então, por exemplo, tem uma paciente idosa de 88 anos que tinha 580 mil cópias. E era uma paciente, ó, vejam bem, ela tem trombofilia, ela tem bronquite, todo ano sofre crise de bronquite, entendeu? E é idosa, né? E ela foi tratada, logicamente, mas o quadro dela, ela foi tratada em casa, tá? Fez TC, tranquilo. Então, 580 mil com todos esses problemas e nada. Aí uma funcionária nossa, com 35 cópias, não é 35 mil não, a outra tinha 850 mil. Essa aqui tinha 35 mil. Ela usou ivermectina, azitromicina, e foi piorando, foi para o hospital e usou corticoide para poder parar o processo. Mas tinha 35 cópias. Então a gente pensa com isso que muitas vezes a questão é o terreno biológico, é a pessoa. Tanto que a gente tem pessoas saudáveis que caem. E tem pessoas, né? Esse caso da idosa aí, né? Até o Bruno que cuidou dela. Cabeludo. Bruno é infectologista, Então, né? depois É bem interessante que você está trazendo, porque muitas das vezes tem duas coisas para avaliar nesse sentido. Uma coisa é quantidade de cópia para desenvolver a doença, que isso não está, pelo que você colocou, não faz muita diferença, porque isso depende muito da resposta imunológica da pessoa. É o terreno biológico dela. Como está o corpo dela respondendo. Uma com 35 cópias fez um quadro muito florido e passou mal, precisou usar até corticoide, e a outra com 500 mil, com várias outras doenças e passou despercebido praticamente para ela, né? Mas outra coisa que a gente fala, e aí o artigo traz, que acho interessante estar ressaltando, é sobre a exposição. Exposição à carga viral, né? Aí é outra coisa. Grande exposição à carga viral, por exemplo, de um profissional da área médica, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, ele vai deixar ele mais susceptível a adoecer do que a pessoa que pouco tem exposição, porque a pouca quantidade de cópias que ele vai ter, de RNA que ele vai ter acesso ali, vai fazer com que o corpo dele tenha contato, crie anticorpo e se defenda. Ou a resposta imunológica inata dele seja efetiva e não faça ele adoecer, né? São coisas diferentes. Para o profissional de saúde é importante ficar ligado nisso. Mas eu queria que você me falasse também, Lúcio, sobre esse trabalho observacional, sobre que começou com acho que 40 pessoas, mas eu queria que você me falasse quantas foi, que foi Janete que estimulou, que Bruno, o infecto, acabou abraçando. Foi um grupo de 50 médicos, mais ou menos, que abraçou a causa e que deu alguns resultados, usando ivermectina. Eu queria que você falasse mais ou menos como foi a metodologia de, por exemplo, inclusão do paciente nesse grupo.
Não, o que que aconteceu? Todos nós estávamos num outro grupo e começou-se a falar sobre ivermectina e todos nós ficamos entusiasmados em usar, né? Aí surgiu a ideia, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa entre nós, observacional. Isso já está crescendo, tá? Já chamou a atenção de pesquisadores que já estão procurando a gente para delinear isso de uma forma acadêmica. Top. Mas é bem legal. Foi ontem lá no laboratório conversar sobre isso. Não deu tempo de falar no grupo ainda. Então, aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Vamos observar. Primeiro vamos esperar pacientes que fiquem positivos e que falem para a gente que vão ser tratados com ivermectina. Ou de algum dos médicos do grupo que vai tratar. Tá. Então a gente estava esperando. Aí apareceu o grupo no laboratório. Os profissionais de coleta, alguns se infectaram. Por que a gente ficou sabendo? Toda segunda-feira, sistematicamente, nossos funcionários se submetem ao teste de RT-PCR. Desde abril. Toda segunda-feira, inclusive eu, fazemos o exame. Bom, aí apareceu lá na época, uns 4 ou 5. E aí eu chamei para conversar. Eu liguei, né? Estava em casa já. Eles estavam em casa porque estavam positivos. Falei, cara, e o que você está fazendo? Aí um deles falou, não, eu fiz o profilático de ivermectina. Aí a gente se assustou, foi quando a gente começou a falar assim, mas a pessoa fez a ivermectina e deu positivo. Aí mais um e mais um, eram 3, depois um quarto. Com dias diferentes. Um com 15 dias para trás, um com um mês, um com uma semana, mas um deles com alguns dias, acho que 4 ou 5 dias. E essa pessoa, e é o perigo da profilaxia, essa pessoa foi a um aniversário na quinta-feira. No exame da segunda, tinha dado negativo, tá? Na quinta-feira, ela tinha tomado ivermectina também no domingo anterior. Na quinta-feira, ela foi ao aniversário. No sábado, começou sintomas. Pequenos, leves. Na segunda, ela colheu e estava positiva. Essa que deu 35. E começou a ter sintomas. E aí chamou a atenção para a gente sobre isso. Que, apesar de ter feito, tinha dado positivo. Ninguém aqui está falando que não funciona. O importante é o seguinte. Pacientes outros que tiveram positividade e usaram a ivermectina, em 48 horas zeraram a carga viral. Ela funciona. Só que você tem que tomar um cuidado com a história de profilaxia, entendeu? Sim, sim. Eu bati um papo com o Janete, né, sobre esse grupo. Foram mais ou menos umas 40 pessoas que chegaram a fazer. Como vocês montaram o grupo, era o PCR positivo e com sintomas. Então, o Bruno estipulou que a terapia seria basicamente ivermectina para tratar quando tiver sintomas. Seria a dose de um comprimido de 6 miligramas para cada 30 quilos de peso. Isso. Por 3 dias, né? Eu não sei de onde foi que ele tirou isso. E é interessante eu colocar isso aqui, porque eu li um artigo peruano que eu achei muito legal, que usava de 2 a 4 dias com possibilidade de fazer replicação. É interessante falar isso porque eu tenho visto muitos colegas médicos prescrever um dia e achar que está tratando. Está usando a posologia que nós usamos continuamente para tratar parasitas, né? Uhum. Eu tenho 18 anos como médico, eu já usava ivermectina desde o início lá, ivermectina tem mais de 40 anos, mas eu sempre usei para tratar piolho, pedículos, né? Piolho e sarna. Eu malmente usava para helmintos, que é verminose, porque eu acho que a ação dele é fraca. E a dose que a gente usava era justamente essa, uma dose única, né? Então, alguns colegas estão querendo tratar o vírus da mesma forma. Vou abrir o leque aqui agora, tá? Porque o pessoal disse que não tem ciência nisso. Em setembro, ou foi agosto, não lembro mais, saiu um trabalho de pesquisadores australianos que mostrou in vitro, em Petra, a ação da ivermectina contra vários vírus.
influenza, que é o da gripe, o do Uhum. HIV, isso sobre replicação, tá? Pelo amor de Sim, Deus. replicação funciona. Replicação. Claro. Sobre o Covid, sobre chikungunhas, sobre Zika, diversos vírus. Então, mostrou que a ivermectina tinha uma ação antiviral. E, aliás, foi além. Ele falou o mecanismo da ação, que era bloquear o improter, que é um complexo de proteína alfa-beta que faz a colocação do vírus para dentro do núcleo da célula, onde ele vai replicar. Ou seja, ele bloqueia a replicação. O grande questionamento, a dose que ele usou in vitro era uma dose alta, que se fosse fazer em um ser humano, daria pelo menos 10 vezes mais do que o valor preconizado para ser humano. Então, criou-se um impasse sobre isso, que aí eu entro justamente no que vocês fizeram, que para mim foi excelente, né? Porque eu vou trazer agora uma analogia sobre isso, tá? É como se eu fizesse uma urocultura com antibiograma de uma urina. Aí eu detectei com a bactéria, vi qual é o antibiótico, aliás, me dá até quantidade de colônia que aquela infecção está tendo, né? Isso é para ficar mais claro para meus colegas médicos. E aí, eu digo, pô, a amoxicilina é o antibiótico para tratar essa infecção urinária. Se eu dou um comprimido de amoxicilina para esse paciente, eu vou resolver o problema? Provavelmente não. Porque eu preciso, na verdade, de uma posologia que faça um platô ou a um nível plasma, né, da amoxicilina, que vai começar a combater a infecção. Trazendo agora para a nossa COVID, né?